Olá, meu nome é Norton Fuscaldo Albo, sou gaúcho natural de Porto Alegre, tenho 76 anos e sou graduado em Engenharia Civil. Eu vou dividir a minha história em duas partes. A primeira parte eu vou contar um pouco a respeito da minha história familiar e a segunda parte, a minha história profissional. Eu vou iniciar contando a história da minha família, reverenciando os meus antepassados, meus avós e bisavós. Meus avós e bisavós, Fuscaldo e Albo, eram italianos da região da Calábria e vieram para o Brasil como imigrantes no final do século XIX, fugidos ou vieram fugidos da pobreza que assolava aquela região da Itália recém-unificada, que a Calábria era uma das regiões mais pobres da Itália. Coincidentemente, eles eram de cidades diferentes, mas da mesma região da Itália. Eu não tenho precisamente a data que eles imigraram para o Brasil, mas eu suponho que seja por volta do ano 1880. A família Fuscaldo, ela desembarcou em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e ali se estabeleceu. Já a família Albo, ela veio, provavelmente desembarcou em Rio Grande, mas se estabeleceu na fronteira com o Uruguai, na cidade de Santa Vitória do Palmar. Eles vieram atrás de um sonho da América, uma vez que na Itália as oportunidades eram muito difíceis naquela época, mas eles vieram para o sul do Brasil sem garantia de emprego ou de concessão de terras, como muitos dos imigrantes obtiveram este benefício na época da imigração. Isto exigiu assim uma grande coragem e resiliência dos meus antepassados, por isso que eu estou reverenciando a memória deles. Os meus pais, eles se conheceram na cidade de Rio Grande e ali se casaram. Eu queria contar também que o meu pai, na época da Segunda Guerra Mundial, ele foi contratado como intérprete de uma base naval que a Marinha Americana instalou no Porto de Rio Grande, e ele funcionava como intérprete de português e inglês naquela unidade, naquela missão naval que os Estados Unidos estabeleceu. Ao final da guerra, meu pai foi contratado pelo consulado americano de Porto Alegre como adido comercial. Em razão desta mudança de Rio Grande para Porto Alegre, eu nasci na cidade de Porto Alegre em fevereiro de 49. Eu tive, assim, o privilégio de fazer toda a minha formação escolar na tradicional escola Instituto Porto Alegre, conhecida como IPA.
que era uma escola metodista de origem americana e que ela tinha uma linha educacional liberal. E eu lembro que tinha um lema que era muito difundido aos alunos, que era liberdade com responsabilidade. Ao longo deste período de 12 anos estudando na mesma escola, eu aprendi muito com esse espírito liberal que a escola propagava e os valores e princípios que ela difundia e ensinava aos alunos. E eu guardo comigo isso até hoje porque me marcaram profundamente como uma pessoa. Além disso, ao longo desses 12 anos que eu fiz meus estudos, que na época se chamava primário, ginásio e científico, eu fiz inúmeros amigos que eu cultivo até hoje, passados 60, 70 anos. Eu cursei, depois do curso científico, eu cursei o curso de Engenharia Civil na PUC do Rio Grande do Sul, entre 68 e 72. Portanto, eu tenho mais de 50 anos de formado em Engenharia Civil. Eu sou casado com a Vera Suzana, uma ex-professora de Ciências e Biologia, e nós temos 3 filhos. O André, o mais velho, formado em Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sócio da Alta Vista Investimentos, uma franqueada da XP. A Flávia, formada também em administração, porém pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, ela é consultora de gestão e inovação, com passagens e experiência em consultorias internacionais. E o Eduardo, o joinvilense Eduardo, é formado em Engenharia de Automação e Controle pela Universidade Federal de Santa Catarina e é analista da CVM. Nós temos 3 netos, os paulistanos Felipe e Letícia e o joinvilense Frederico. Bom, essa é, resumidamente, a minha história pessoal e familiar. Agora eu gostaria de começar a minha história profissional relatando um episódio curioso. A minha primeira experiência como empreendedor ocorreu quando eu tinha 18 anos e, junto com mais 2 amigos de infância, nós resolvemos investir numa granja de criação de coelhos da raça Angorá. O detalhe curioso desse empreendimento que nós montamos é de que os coelhos não eram para abate e nem para venda de matrizes de coelhos vivos. Era para venda de lã Angorá. E os coelhos eram tosquiados como se fossem ovelhas, e a lã do coelho Angorá, ela tem um alto valor de mercado. Eu lembro que, na época, 60 anos atrás, nós construímos as próprias gaiolas
da criação de coelhos, dessa criação de coelhos, que eram feitas em concreto, pré-moldado, que nós mesmos construíamos a partir de formas metálicas, onde a gente moldava essas partes que compunham as casas ou as gaiolas pré-fabricadas desses coelhos. Nos últimos anos do meu curso de engenharia, acho que por volta de 70, por aí, eu fui contratado como estagiário da Rede Ferroviária Federal. E lá permaneci por 2 anos e meio, 3 anos, atuando como estagiário de engenharia. Eu queria lembrar assim, que entre 69 e 73, o Brasil viveu um período chamado de milagre econômico, onde a nossa taxa de crescimento do PIB média nesses anos foi em torno de 10%, chegou a um pico em um desses anos, em torno de 14% ao ano de crescimento. Então, resumindo esse detalhe aí da minha época de final de curso, faltavam engenheiros no mercado e sobravam vagas, ofertas de emprego com muito bons salários. Bom, vou contar como é que começou a minha ligação com a cidade de Joinville. Em janeiro de 73, eu estava recém-formado e encaminhando, inclusive, a minha permanência na Rede Ferroviária Federal, eu fui recrutado por uma empresa que eu desconhecia até aquele momento, que se chamava Companhia Hansen Industrial, para atuar como engenheiro de assistência técnica na região de atuação da recém-criada filial Porto Alegre. A minha área de atuação, então, era em todo o estado do Rio Grande do Sul. 6 anos mais tarde, eu fui convidado a me transferir para a sede da empresa, aqui em Joinville, para exercer a função de gerente de divisão de assistência técnica da empresa. Em janeiro de 73, essa mudança de Porto Alegre para Joinville, ela representou uma mudança significativa na minha vida, uma vez que eu saía da minha cidade natal, que tinha 1.100.000 habitantes na época, para uma cidade que tinha 230.000 habitantes, ou seja, 5 vezes menos do que o tamanho da cidade de onde eu vinha, e para uma cidade onde eu só conhecia os meus colegas de trabalho. Então foi um grande desafio e um grande aprendizado de vida esta mudança. Na gerência de assistência técnica da então Tubos e Conexões Tigre, porque havia mudado a razão social de Companhia Hansen para Tubos e Conexões Tigre. As principais atividades neste cargo de gerente de assistência técnica
foi estabelecer padrões de procedimentos de assistência técnica, estruturar e gerenciar nacionalmente a área que, na época, contava já com 30 engenheiros e técnicos espalhados por todas as filiais da empresa no Brasil. Criei também programas de treinamento das escolas de aperfeiçoamento Tigre, que se chamavam EATs, que ministravam cursos profissionalizantes para encanadores. Fiz um trabalho também de desenvolvimento de todos os catálogos técnicos das mais de 20 linhas de produtos da Tigre. E, nesse período, ocupando esse cargo, eu tive a oportunidade de viajar de sul a norte, de leste a oeste do Brasil. Em fevereiro de 84, eu fui promovido a gerente de marketing da Tigre, num período que foi marcado por uma consolidação da marca e pela uma grande expansão da empresa no mercado. Eu destaco alguns pontos importantes da minha atuação como gerente de marketing da Tigre naquele período. A gestão de um portfólio de produtos da empresa que contava com mais de 3.000 itens. Toda a estratégia de lançamento de novas linhas de produtos e entre os lançamentos eu lembro aqui de alguns. As calhas de beiral, os tubos de PVC de grande diâmetro para saneamento, tanto para redes de água como para redes de esgoto público. As válvulas e registros plásticos que tinham uma licença de fabricação da italiana FIP. Os tubos e as conexões de CPVC para água quente, a série R, que eram tubos e conexões reforçados para esgoto predial em grandes obras e edifícios. Os conduletes, que eram caixas e eletrodutos para uso em instalações elétricas aparentes. Essas são algumas das linhas que eu lembro que foram lançadas no mercado, e toda a estratégia envolvendo estes lançamentos, como locais, canais de venda, projeções de vendas, a parte de precificação dos produtos, tudo isso era feito pela área de marketing. Eu participei também, na época, de dois importantes programas, a implantação de dois importantes programas na área de melhoria no desenvolvimento de produtos. Os programas eram chamados de DIP, Desenvolvimento Integrado de Produtos, e QFD, Quality Function Deployment, que era um detalhamento da função qualidade. Ambos esses programas eles eram com a metodologia da Andersen Consulting. Como gerente de marketing da Tigre, eu tive a oportunidade de visitar inúmeras feiras internacionais de produtos da área e também praticamente todos os grandes fabricantes e plantas industriais dos principais fabricantes mundiais, localizados na Alemanha, França,
Itália, Inglaterra, Portugal, Holanda, praticamente pela Europa toda, nos Estados Unidos, na América Central e América do Sul. Fazia parte também da atribuição de marketing, da gerência de marketing, a parte de propaganda e publicidade. Eu lembro que neste período foram feitas importantes ações para consolidação da marca no mercado. A Tigre foi a primeira empresa do ramo de materiais de construção a anunciar seus produtos na televisão. Foram criados e veiculados comerciais memoráveis aí, da propaganda brasileira, com as figuras do Zeca Diabo, interpretada pelo ator Lima Duarte, e também o personagem Ted Tigre e sua assistente Joana D'Água. Foram feitas inúmeras ações de marketing para essa consolidação da marca Tigre no mercado, mas uma delas é bastante curiosa, porque foi a criação de uma identificação dos tubos Tigre com as pegadas, as patinhas do tigre marcadas ao longo dos tubos. Lembro também que a Tigre patrocinou uma chamada que era a abertura do Jornal Nacional, uma chamada de 10 segundos, que marcava o início do jornal mais visto na televisão brasileira naquela época. Ao final assim, da minha atuação como gerente de marketing, em 1993, eu fiz parte de um time de executivos da Tigre que atuou num projeto de reengenharia da empresa, e em conjunto com uma equipe de consultores da McKinsey Consultoria. Por conta dessa reengenharia, em fevereiro de 94, eu fui promovido a gerente sênior de novos produtos e negócios. Porém, um mês após, o presidente da Tigre, o Carl Hansen, ele morreu num trágico acidente aéreo na Colômbia. Os projetos de novos negócios da Tigre foram paralisados em função desse grave acontecimento, e nos meses seguintes a empresa passou por grandes mudanças. Eu acabei deixando a Tigre em agosto de 94, após quase 22 anos de atuação nesta empresa. No ano seguinte, em 95, eu atuei como consultor, reestruturando a área de desenvolvimento de novos produtos da cerâmica Porto Belo. E, terminado esse meu contrato, esse meu trabalho na cerâmica Porto Belo, em 96, eu me associei com o Freitas, ex-diretor comercial da Tigre, e também com uma empresa italiana chamada First Plast, que era uma empresa especializada em produtos inovadores em plástico. E a nossa ideia sempre foi explorar nichos de mercado específicos da construção civil.
Nós lançamos no mercado 3 linhas de produtos. Uma delas, inclusive, nós tivemos que inventar o nome porque não havia um produto similar a esse, e nós denominamos essa linha de calhas de piso com grelhas. Eram feitos esses produtos, todos eles em PVC. Lançamos também uma linha de caixas coletoras para esgoto predial, com grelhas e tampas. E em um outro produto também, que não havia um similar no Brasil, que eram grelhas plásticas para ventilação permanente, que eram obrigatórias em locais onde houvesse presença de gás, em locais confinados, onde houvesse a presença de gás, como banheiros e cozinhas. Nós iniciamos esta operação, esse negócio, importando todos os produtos da Itália, aproveitando uma oportunidade de uma situação cambial, onde, na época, isso 96 e 97, onde o câmbio era 1 por 1. R$1 valia $1. Mas em janeiro de 99, uns 2 anos e meio, 3 anos depois da nossa operação haver sido iniciada, nós fomos surpreendidos por uma crise cambial no governo FHC, que eu digo que fomos surpreendidos porque só nós não fomos avisados, eu acho, porque os amigos foram avisados que haveria uma crise cambial ou uma maxi desvalorização que alcançou 70% em apenas um mês. Em função dessa grande mudança que houve na economia, nós decidimos começar a produzir os produtos aqui no Brasil de uma forma gradual, porém terceirizada, sem ter o investimento no ferramental produtivo, na parte industrial. O ferramental produtivo era de nossa propriedade. E atuamos, então, desde do nosso início da empresa até 2004, aproximadamente 8 anos no mercado, introduzindo essas linhas de produtos que eram inéditas no mercado brasileiro da construção civil. Em 2005, 9 anos após, nós assinamos uma parceria com a Tigre, através de um contrato de licenciamento de produção e de exploração de patentes. E também através de uma cobrança de um aluguel do ferramental produtivo que nos pertencia, para que fossem produzidos os itens, a linha de produtos de calha de piso com grelhas. Além disso, aproveitando nossa experiência e o nosso expertise de vendas no segmento business to business, a Supra passou a atuar como uma distribuidora das calhas de piso com grelhas da marca Tigre no mercado de construtoras e de indústrias. Em 2012, nós acabamos vendendo em definitivo esta linha para a Tigre. Em 2017, nós desfizemos a sociedade com a empresa italiana First Plast, e em 2020 a pandemia acelerou o processo de encerramento das atividades da Supra First Industrial,
da Supra First Plast no mercado brasileiro. Eu me aposentei das minhas atividades profissionais após 53 anos de trabalho. Mas dizem os gurus da qualidade de vida e da longevidade que devemos manter o nosso cérebro permanentemente em uso, especialmente na aposentadoria ou na faixa dos 70 a mais em que me encontro. Eu tenho procurado manter a minha mente ativa através da integração e do convívio social, fazendo trabalhos voluntários que beneficiem a coletividade da qual eu faço parte, até como uma forma de devolver o que a cidade de Joinville me proporcionou. Por isso, já faz alguns anos que eu venho contribuindo com a minha experiência através da SOMAR nas causas voltadas ao bem comum, à cidadania e ao desenvolvimento da cidade. Mais recentemente, no âmbito do CAJ, do Centro dos Engenheiros e Arquitetos de Joinville, a convite do Puccini, eu integro um grupo de trabalho que vem estudando alternativas de melhorias e sustentabilidade do plano de saúde do CREA. Essa é basicamente a minha história pessoal e a minha história profissional. Eu quero aqui agradecer ao Centro dos Engenheiros e Arquitetos de Joinville a oportunidade de eu deixar registrada aqui a minha história familiar e profissional.